Pessoas, quarta-feira, 17 horas. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Maria Fernanda Coronel, sou corretora de seguros, especialista em seguros de transporte de cargas e apresentadora do podcast Dá uma Segurada. Esse é o episódio de número 110 e hoje a gente vai falar sobre reforma tributária e os impactos dessa reforma para o transporte rodoviário de cargas. O meu convidado de hoje é um advogado especialista nessa área e ele veio aqui para a gente bater um papo. E a gente começa do nível básico, intermediário e vamos para o avançado, para tirar as suas dúvidas. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo ao canal. Não esquece, já começa a seguir o canal, já ativa o sininho para receber notificação. Toda semana tem vídeo novo. Não é à toa que a gente está completando quase 3 anos de podcast. 3 anos que descomplica o segurança e torna o transporte muito mais seguro. Seja muito bem-vindo ao episódio de hoje. O nosso agradecimento aos nossos patrocinadores. NDD Averba, seguro para ir além. Grupo Fetra, facilitando seguros, multiplicando negócios. Tecnorisc, gerenciadora de risco, confiança acima de tudo. Wagner, reguladora de sinistros, transformando desafios em soluções para os nossos clientes. Buoni, tecnologia que aproxima. EcoResponder Serviços Ambientais. Seu negócio precisa de um grande parceiro, principalmente nos momentos mais difíceis. O convidado de hoje é Alex Breyer. Seja muito bem-vindo, obrigada pela tua presença, Alex. Vamos bater um papo aqui e eu queria que você falasse um pouquinho da tua trajetória profissional, que é uma trajetória incrível. Eu gostaria que você contasse aqui para a nossa audiência. Obrigada. Eu que agradeço o convite, primeiramente. E, enfim, né, a vida profissional começa como transportador, né, foram mais de 20 anos à frente de uma pequena empresa da gestão, né, cumprindo todos os desafios, né, do empresário do transporte. Mas a formação acadêmica, né, foi direito, a paixão desde aquela época foi o direito tributário, e a especialização veio nessa área, né? Passado alguns anos, né, alguns desafios novos na vida pessoal e, de repente, né, migrar de carreira apareceu como uma boa oportunidade e, desde então, né, o sangue de transportador continua correndo nas veias, obviamente. Me sinto transportador, não tenho, né, não é tão simples assim, mas hoje advogando para empresas de transportes, né, com bastante ênfase aí no direito tributário, né, e com uma preocupação também, a exemplo, nós tentamos descomplicar o juridiquês, né, porque são termos que a gente aprende na faculdade, são termos que a gente discute nas nossas reuniões, mas o dia a dia ele permite uma simplificação para a gente, para quem nos escuta possa compreender realmente aquilo que a gente está falando, aquilo que a gente está querendo dizer, né? A exemplo do teu podcast. Sabe que quando a gente fala, né, do descomplicando, descomplicando o juridiquês, descomplicando o segureza, é como tu acabou de falar. Nós estudamos, né, então a gente entende o conteúdo, a gente entende o contexto daquele termo técnico. Não é todo mundo que tem essa compreensão e esse entendimento. E eu acho que é isso. Nós, enquanto especialistas, a gente precisa entender e se adequar à realidade. E a Sim. realidade nem todo mundo está na mesma página daquele termo técnico. Nem todo mundo consegue compreender aquilo lá. Ainda mais, né, quando a gente fala, o direito por si só já tem a sua complexidade. O direito tributário, então, tanto é que nós tivemos escritor que chamou, né, o direito tributário de manicômio tributário. E não é à toa, realmente é um manicômio tributário. A única tristeza que eu tenho, né, que a promessa de uma reforma tributária, né, aqueles princípios que se discutiu na reforma tributária, eu não posso dizer que vai deixar de ser complicado. Minha opinião pessoal, o manicômio Segue. só terá uma série nova. Vai ser somente
uma temporada, Uma outra uma temporada. outra temporada com capítulos contando a mesma história. Entendi. Você estava comentando também que você fez uma pós-graduação em ciências políticas? Sim, Ciências sim, sim, sim. políticas. Nós, por estar no transporte aqui, eu acho que até vale, né, para o público transportador conhecer um pouco mais. Nós temos uma estrutura, né, que o transporte financia mensalmente na folha de pagamento, que é o sistema SESC-Senat, e lá nós temos o ITL, que é o Instituto de Logística, né, que justamente proporciona qualificação profissional para gestores de empresa, né? Então, através do ITL, eu tive a oportunidade de fazer o gestão, né, a pós-graduação em gestão pela Fundação Dom Cabral, e hoje posso me enganar entre ser a quinta ou a sétima melhor instituição de ensino do mundo, e são entidades desse porte que o ITL contrata. Então, tem não só na parte de gestão, tem outras, marketing, finanças, específicas para o setor aéreo, e a ciência política também, né? Então, foi uma pós-graduação que até agora aconteceu uma vez, e participaram, assim, eu tive a felicidade de participar, né, com os principais líderes do setor, e quase 2 anos aí de muito estudo e muita oportunidade de aprendizagem. Quando a gente fala, né, de uma pessoa que entra na faculdade de direito, que entra, é muito difícil alguém dizer assim, eu vou para o direito tributário. Por exemplo, eu tenho, né, a minha mãe, a minha finada mãe, a minha mãe era especialista em direito Sim. tributário, advogava, era uma mulher incrível, mas depois dela, muito pouco, eu encontrei, conversei, bati papo com pessoas, com advogados da área do tributário. O que que te levou, o que que te fascinou para ir para essa? Por vezes, né, no passado sempre se falou que a área tributária era a área que mais daria dinheiro, né, que mais representava os honorários. É uma meia-verdade, não é propriamente, praticamente uma lenda urbana, mas na época eu tive um professor, que à época ele era conselheiro do CARF, ele tinha uma determinada qualificação, e eu olhava para aquele profissional e dizia, poxa, eu acho que é nesse viés que eu gostaria de trabalhar. Então, a questão do tributário, e aí vem um pouco, acho que talvez até da minha pessoa também, existe, por vezes, um pensamento lógico, né? Um raciocínio lógico, por mais que tenha muita interpretação. Tá? Então, assim, essa parte lógica, eu entendo que eu tenho um pouco mais de facilidade de compreender e desenvolver, né? Esse raciocínio que eu vejo muito no direito tributário. Sabe que eu lembro, eu estava na época de faculdade, eu fui em algumas aulas da minha mãe. E eu lembro que eu dizia para ela, a gente voltava, tu conhece alguma coisa do Rio Grande do Sul, lá, Santa Maria? Não, só Então, geografia. eu sou natural de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, e nós morávamos num bairro que é distante, assim, a gente morava em Camobi. Floripa Ingleses, aqui Uhum, é Santa Maria Camobeira, é distante. Talvez sim. não era tão distante como aqui. Então, nós tínhamos um trajeto saindo da faculdade até em casa, e nós íamos conversando, batendo papo, e eu dizia, mãe, entende? Porque assim, tu fala, 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 e eu não consigo entender bolhufas. Então, por isso que me causa essa curiosidade, né? O que que leva, e agora você falando dessa parte do mais do racional, do pensamento Sim, lógico da coisa, faz todo sentido. sim, sim. Eu vejo muito isso no direito tributário, né? Existe uma coerência lógica, né? Na faculdade a gente aprende muito sobre a hierarquia das leis, né? Constituição, as leis complementares, leis ordinárias. E então, isso é uma lógica, né? Então, se uma lei hierarquicamente inferior estiver contrário à Constituição, é inconstitucional. Essa é a lógica, né? Então, por muitas vezes você faz interpretações da legislação no dia a dia com base nesse raciocínio,
né? Então, infelizmente, vivemos um tempo em que, né, nem sempre aquilo que a gente aprendeu na faculdade a gente vê Tá um nos pouco distorcida a dá um pouco lógica. distorcido, muito pelo viés arrecadatório das Uhum. decisões, né? Os impactos financeiros que uma decisão tributária pode ter no caixa do Estado. E aí eu falo Estado como um todo. Nosso tema de hoje, a gente vai falar sobre reforma tributária, sobre os impactos reais, né? A gente sabe que tá todo mundo um pouco apavorado. Eu não sei se as pessoas devem estar apavoradas ou não, mas uma É, reforma, sim, talvez. eu tô dividido aqui porque eu Ah, quero fazer o papel de advogado sem dar a minha opinião pessoal. tá, A minha opinião pessoal não é muito boa. ok, Porque assim, né? Quando começamos a discutir, aí se fala muito de uma reforma tributária de 30 anos que foi aprovada, tá. né? Mas o que foi aprovado? Né? Então, nós tínhamos princípios, nós tínhamos é, é, raciocínios no início da discussão que elas desfiguraram agora, né? Depois da aprovação, ela teve muita alteração. Por quê? Porque cada setor vem se defendendo. Eu quero isso aqui para mim, eu quero isso aqui para Cada um puxando para um lado. cada um puxando para o seu lado, Ok, né? Então, nós tínhamos o quê? Como princípio, manutenção da carga tributária. Então, a manutenção global não quer dizer que ela seja setorial. Então, nós teremos setores que podem ter uma redução da carga tributária, nós temos setores que vai ter um aumento da carga tributária. Fala-se numa tributação ampla. Tá? E aí eu entendo que sim, é necessário, seria necessária a mudança, né? Porque nós temos novos serviços, novos bens, novos produtos, especialmente de mídia, internet, streaming, que elas fogem ao atual modelo tá. de tributação. Né? Então, isso aqui seria tributado pelo ICMS, isso aqui seria tributado pelo ISS. Independente de que nome você vai dar, ele será tributado pelo IBS. Né? Então, eles sempre se pregou uma redução da quantidade de leis, que vai acontecer. Né? Nós somos 26 estados mais um Distrito Federal, vai ser uma lei igual para todos, então nós temos uma redução que vai facilitar. Eu tenho minhas dúvidas, aí vem o lado pessoal que diz, não vai, mas confia que dá certo. Sempre se pregou uma alíquota referencial única. Sim, ela é referencial, mas cada município e cada estado vai ter a competência tributária sobre a alíquota, ou seja, nós estamos falando em 5.760 alíquotas diferentes, tá? No Brasil inteiro, porque cada município pode fixar a sua alíquota, cada estado vai poder fixar a sua alíquota, então são 5.760 alíquotas diferentes, com o Nossa, propósito de facilitar. Ah, sim, sim, muito sarcasmo, né, só. sim. Gente, eu fiquei tipo, oi? Sim, isso, Né? e sem contar que nós temos, né, setores que vai ter alíquota cheia, nós temos alíquota zero, nós temos alíquota reduzida, nós temos imposto seletivo, né? Nós vamos ter regimes específicos, né, de tributação, mas A gente, um podcast é muito pouco para falar disso. sem problemas, teremos outros. Mas olha só, eu acho que a gente pode ir nessa coisa de entendendo um pouco a base, entendendo como que funciona. Então, eu acho que a gente pode, para ilustrar, começar falando o que que é a reforma tributária e por que, de fato, ela está acontecendo agora. Então, ela vem, né, nesse contexto todo. Eu tenho, né, uma opinião pessoal que ele vai muito no sentido de zerar as regras do jogo, né? Ou seja, nós temos decisões judiciais, nós temos benefícios fiscais. Então, o conceito é: todo mundo é igual perante a nova legislação. E isso vai acontecer com essa reforma.
Vem como novidade, né, o split payment, que nada mais é do que a divisão dos valores pagos, ou seja, né, então todo faturamento que a empresa venha a ter, nesse faturamento vai ser acrescido a alíquota e essa alíquota automaticamente já vai ser seccionada para os seus órgãos, ou seja, a CBS vai para o governo federal, o IBS vai para os estados e municípios, e depois tem a parte do produto propriamente dito. Então, o split payment é essa segregação das receitas. Então, isso também é uma das principais novidades. Tá? Outra coisa, quais impostos vão deixar de existir e quais vão surgir com a reforma? Então, na verdade, um dos objetivos justamente era esse, né? Quer dizer, diminuir a quantidade de tributos, porque hoje, né, nós falamos de PIS e COFINS. Habitualmente, no dia a dia, PIS e COFINS é a mesma coisa, por mais que sejam duas contribuições diferentes. Então, o PIS e COFINS, ela vai deixar de existir, né, para se tornar a contribuição sobre bens e serviços, CBS, e o ICMS e o ISS, né, o ICMS competência estadual, o ICMS competência municipal, ele vai passar a se chamar IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Tá? E aí sim, nós temos o imposto seletivo, que ele vai ficar com parte, né, dessa tributação, se refere, eles falam muito da externalidades negativas, né? Ou seja, tudo que não faz bem para a saúde, que faz mal ao meio ambiente, são produtos que são bens e serviços ligados a um malefício de saúde e meio ambiente. Então, basicamente, é assim. IPI ia deixar de existir, mas continua existindo. Mas, basicamente, no dia a dia do transportador, são esses os principais tributos que deixam de existir e o que vão voltar, que vão ser criados. Então, deixa de existir? PIS, COFINS, que são federais, Ok. ICMS, ISS, ICMS municipal e ISS ICMS estadual e ISS municipal. Esses deixam de Deixam existir. de existir. E serão trocados por qual? O que entra no lugar? No lugar de PIS e COFINS, CBS, CBS. Tá. CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, Uhum. sobre ICMS e ISS, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Eles chamam de um IVA dual, Imposto sobre Valor Agregado, dividido em duas partes. Então, se fala, né? Então, uma base ampla de faturamento e, por consequência, uma base ampla de créditos. E aqui vem, eu acho que talvez um dos primeiros pontos de atenção para o transportador. Hoje, o transportador que apura os tributos pelo lucro presumido, na esfera federal, ele paga 3,65 de PIS e COFINS. Então, vai deixar de existir o lucro presumido. E todas as empresas vão ser obrigadas a tributar pelo CBS, pela não cumulatividade. Então, esse eu acho que esse é o principal impacto do setor de transporte. Essa mudança, porque mais que ela é uma mudança não só de tributação, mas acima de tudo também de cultura do transportador. A transportadora que está no Simples Nacional vai sentir algum impacto imediato? Vai doer na alma dessa transportadora? Me diz quando o transportador não tem Não doeu na não alma. doeu na alma. Exato, é sobre isso. Sobre isso, ser sobre transportador é saber que dói na alma. Sempre. Então, na verdade, o simples, né? O que é o simples? É o sistema simplificado de arrecadação dos tributos, né? Ele compreende tanto os tributos federais, os tributos estaduais e municipal, né? Então, ao invés de apurar todos esses tributos de forma separada, soma-se numa alíquota
e paga no final do mês. Essa é o simples em meio minuto de explicação. Então, o que vai acontecer? Hoje, né, há pouco a gente falou da questão de base ampla de crédito, né? Então, para que eu tenha para que eu, transportador, pague menos tributo, eu tenho que tomar créditos. Esse é o princípio da não cumulatividade. E aí vem a pergunta: o simples dá direito ao crédito? A princípio, não. Então, sim, ele vai ter um impacto. Seja prestar serviço para grandes indústrias ou pequenas, ele vai ter um impacto, ele pode ser prejudicado, tá? Se ele manter-se no simples. Mas aí a própria legislação, ele prevê o seguinte: mas eu posso fazer um modelo híbrido. Eu continuo no simples, na parte do imposto de renda, e eu migro um simples com o IVA, né, com a reforma tributária. Então, eu apuro o tributo por duas formas diferentes. E não me olhe assim de como vai acontecer, porque... É a minha pergunta, como é que isso vai funcionar na prática? Vai dar certo. Vai dar Você certo. tem fé, como todo bom brasileiro. Confia. Confia. Tá. Então, assim, na verdade, esse transportador do Simples, ele poderá continuar no Simples em relação às contribuições previdenciárias, né, sobre a folha de pagamento e a tributação sobre a renda, e poderá optar pelo CBS e pelo IBS. Nessa forma, ele continuará prestando serviços e dando direito de crédito do CBS e do IBS. Então, sim, vai ter impacto. Para aquela transportadora que atua em mais de um estado, tem mudança? Vai mudar alguma coisa? Em relação à tributação, eu creio que não. Tá? Até porque, assim, vamos lá. Antes nós tínhamos várias alíquotas, né, em relação à origem do serviço. Isso é uma mudança que para nós, né, da iniciativa privada, não vai fazer tanta diferença, mas faz diferença para os estados, municípios, que é a origem da tributação. Então, atualmente, a tributação é feita na origem, ou seja, eu emiti uma nota fiscal em Florianópolis, né, e o ICMS é destinado a Florianópolis. Como é que vai ser a partir de agora? Vai ser a tributação do destino, por isso que eu falei que serão 5.760 alíquotas diferentes. Eu não me preocuparia com isso, porque isso vai ser sistema. É sistêmico, vai estar no sistema e vai estar tudo certo. Então, se eu transportar de São Paulo de Florianópolis para São Paulo, a alíquota será do destino, aquela alíquota de São Paulo. Então, eu não vejo muita diferença se o transportador ele está localizado em Santa Catarina, só faz operações internas, se ele está localizado em São Paulo e faz interestadual. O que pode, né, acontecer são sistêmicos. Não vai influenciar no dia a dia da operação. Não vejo assim. O custo com tributos, essa é a pergunta que não quer calar, né? Pergunta de $1 milhão. O custo com tributos vai aumentar? Quais perfis de transportadora devem estar atentos? Então, a reforma tributária, né, ela não pretende aumentar a carga tributária, e ela tem até certos gatilhos legais de redução da alíquota de referência, caso a tributação ela suba. Então, nós estamos falando, quando a gente fala em tributação, arrecadação global, é um percentual em cima da arrecadação de tributos, né? Qual a parcela que o ICMS, ISS, PIS e COFINS representam sobre o PIB, tá? Então, essa referência sobre o PIB, ela tem que continuar de forma alinhada no decorrer dos anos futuros. Só que o que acontece? Vai ter setores que tendem a ter uma carga tributária menor. Se um setor vai ter carga menor, por consequência, outro setor vai ter carga maior. E adivinhem, né?
o setor que vai ter a carga maior é o setor de serviços, né? Por quê? Onde que se inclui o transporte? E um dos motivos justamente o que é? O setor de transporte é um grande contratante de mão de obra. É um dos principais custos de qualquer transportadora é diesel e mão de obra. A mão de obra ela não vai dar direito ao crédito. Então, hoje, quando eu tenho, né, uma empresa do lucro presumido, né, que é o sistema vigente ainda, pouco importa se eu tenho crédito, se eu não tenho crédito, se eu contrato mão de obra ou não. Eu sempre vou pagar 3,65. Então, hoje nós estamos falando de uma alíquota de referência de 28%, com direito a crédito. Só que se o meu principal insumo não gera crédito, minha alíquota será alta. Né? Essa é a lógica. Diretamente proporcional. Sim, sim. Então, sim, tem o setor de transporte ele vai ter uma carga tributária maior. Eu penso que empresas tomadoras de mão de obra, e eu estou falando carga fracionada, eles têm uma tendência a ter um custo maior com a tributação e ter e serem mais oneradas. Né? Empresas, vamos imaginar uma empresa de lotação muito em cima de frota própria, né? Então você tem no máximo 2 motoristas por caminhões, você tem uma geração de crédito, né? Seja do ativo, seja dos combustível, peças. Então, isso sim vai gerar direito a crédito. Mão de obra menos. Então, muito provável que as empresas de lotação venham a ter um impacto menor. E aí, de novo, né? Eu comentei há pouco a questão do lucro presumido, né? Então, essas empresas que hoje estão no lucro presumido, elas precisam começar a se adequar a uma nova realidade. Né? Grandes empresas que optam pelo lucro real, já têm a não cumulatividade como regra. Então, tendem a sofrer um pouco menos. Como é que ficam esses créditos tributários? O que a transportadora ela pode de fato recuperar? Porque tem isso também, né? E aí, eu queria também te fazer essa pergunta. Qual que é a melhor receita para o transportador? Qual o melhor regime? Como é que ele vai transitar no meio de tudo isso? Eu sempre digo que, em relação a regime de apuração, conta de matemática. Não existe, não existe fórmula pronta. Não existe uma receita de bolo que valha para todas as empresas. Então, especialmente porque assim, né, o setor de transporte, você observa empresas que têm atividade principal transporte internacional, você tem empresas que têm operação nacional, você tem empresas fracionada, você tem empresas de carga lotação. Então, o impacto ele vai ser sentido de forma diferente. Por isso, a conta de matemática. Em relação a créditos, né? Existe a promessa, né, que eu deixo um pouco de ser advogado para ser, né, minha opinião pessoal, fala-se muito em crédito amplo. O ICMS, a não cumulatividade do ICMS, ela foi prevista na Constituição de 1988. Até hoje, né, 2025, nós não temos o crédito amplo do ICMS. Uso e consumo não se permite crédito, material intermediário se discute judicialmente, só que a figura do insumo propriamente dito, até hoje não se sabe o que é, o que não é. E o mais interessante, você poderá usar a não cumulatividade ampla em 2033 do ICMS, quando o ICMS deixa de existir. Então, crédito, eu tenho minhas ressalvas em relação a como é que vai ser lá na frente. Tá? Assim, como profissional, o que a gente tem recomendado hoje é muito discutir. Né? Hoje ainda existem algumas oportunidades tributárias que eu entendo que vale a pena avaliar, né? Mesmo sem saber como é que vai ser o futuro, se tu vai conseguir usar ou não. É uma
Nós temos uma bolinha de cristal aqui que ainda não nos contou Uma caixinha de surpresa. Você comentou, a gente comentou o podcast, que você disse assim, eu tenho uma opinião profissional e uma opinião pessoal. Elas divergem? Na tua opinião, vai funcionar essa reforma? Na verdade, a reforma do jeito que está aprovada não é a que mais atende os meus pensamentos, né? Se o objetivo era diminuir a quantidade de leis, unifica ICMS, unifica a legislação de ISS. Não haveria problema. Unifica a legislação de PIS e COFINS, né? O Estado normalmente culpa os contribuintes por complicarem. Mas quem complica são as receitas, é o Estado como um geral. Cria as dificuldades e cria interpretações diferentes, classificações diferentes. Então, eu falo muito dessa questão pessoal porque eu não vejo essa reforma tributária como a melhor reforma. Imposto bom é imposto velho, que você sabe os conceitos, você sabe como funciona, né? Então, assim, nós já estamos numa fase de migração, né? Então, já existem grupos de trabalho onde que você estão estudando e adequando as mudanças. Isso está acontecendo, mesmo que ela não esteja 100% aprovada. Ainda falta o comitê gestor e mais uma legislação complementar. E fora disso, né? Depois nós temos a regulamentação realmente mais fina, mais apurada para o uso no dia a dia. Eu te perguntei isso porque, assim, a gente fala muito que no Brasil nós somos o povo que dá um jeitinho, né? Mas quando a gente vê toda essa tributação e todo esse desenho e todo esse emaranhado, a sensação que dá é que parece que é mais um teste para ver se o brasileiro vai dar conta, vai conseguir resolver, vai conseguir... Entende? Assim, tipo, sabe aquela coisa do vai dificultando o game, assim? E aí o brasileiro tem que dizer, cara, como é que eu vou fazer para pagar tudo isso que eu nem entendo o que eu estou pagando, nem entendo o que eu consigo trazer de volta? Eu não sei, eu não consigo... É difícil. Recentemente eu fiz uma entrevista para me candidatar a um novo curso, e aí ela me perguntou assim, mas qual que é a sua característica e tal? E eu parei, pensei e falei, eu vou te falar uma palavra que é muito usual, todo mundo usa, mas vem um pouco do que você falou, resiliência. Resiliente. Não é que seja uma característica pessoal, mas é que se não for, você Nós não estamos vai. na roça. Sim. Na roça. Então, assim, isso, e especialmente, né, nós vivemos num momento de muita regulamentação. Uhum. E aí, puxando para o setor de transporte, nós temos a NTT, nós temos as leis, e regular um mercado que ele é completamente desregulado por natureza, ele não tem concentração, ele não tem... Eu já me manifestei contrário à regulamentação da NTT. Essa é uma posição minha que eu debato e não tem por que existir uma agência reguladora nos termos que existe hoje. Tá? Mas isso seria um podcast. Um outro bate-papo. Outro, não agora. Pessoas, não sai daí, a gente vai para um breve intervalo e a gente já volta. Buoni Gerenciadora de Risco. Tecnologia que transforma. Patrocinadora oficial do podcast Dá Uma Segurada. Fale com um especialista através do site www.buoni.com.br. Atuando exclusivamente no ramo de transportes, a Wagner é acionada por seus clientes em situações de acidentes ou avarias com cargas seguradas ou particulares.
para tomar todas as providências relativas à apuração da ocorrência, à identificação das causas do sinistro, da extensão dos danos sofridos, ao mesmo tempo que promove o resgate das mercadorias, sempre utilizando as melhores práticas de movimentação que garantam a preservação dos bens sinistrados, aliado aos menores custos, tudo com o intuito de reduzir ao máximo possível os prejuízos decorrentes de cada evento. Além disso, a Wagner promove uma análise técnica rigorosa de cada processo para apresentar um relatório final esclarecedor, completo, que permite a seus clientes entender cada ocorrência em detalhes, de forma transparente, para assegurar a melhor liquidação final de cada evento atendido. Pessoas, voltamos! Hoje é quarta-feira, hoje é dia de dar uma segurada com a Maria do Seguro. Vem com a gente que o bate-papo tá incrível e a gente está falando sobre reforma tributária com um advogado especialista em direito tributário. O cara é fera, tem uma lógica incrível e, principalmente, ele consegue explicar de uma maneira que a gente entende, porque um assunto desses a gente precisa de alguém que nos ajude a entender e desemaranhar esse bolo louco todo, né, Alex? Obrigada, brigadão. Mas é sempre à disposição para poder contribuir contigo, contribuir com o nosso setor, né? O setor de transporte precisa. Exato. Olha só, eu quero fazer aquele nosso agradecimento aos patrocinadores, são eles: EcoResponder Serviços Ambientais,
Seu negócio precisa de um grande parceiro, principalmente nos momentos mais difíceis. Ruane, tecnologia que aproxima. Wagner, reguladora de sinistros, transformando desafios em soluções para os nossos clientes. Tecnorisk, gerenciadora de risco, confiança acima de tudo. Grupo Fetra, facilitando seguros, multiplicando negócios. NDD Averba, seguro para ir além. Você que está me assistindo agora, se você de alguma forma puder contribuir, eu vou indicar aqui para ti uma organização, a AMA de Itajaí, Associação de Pais e Amigos de Itajaí. Se você puder de alguma maneira contribuir, está aparecendo o QR Code na sua tela. Vira o celular, coloca ali, já vai direto na conta bancária da AMA de Itajaí. Ah, Maria, eu quero ajudar, mas eu não tenho grana, não tenho nada aqui, mas eu posso ajudar, sei lá, produto de limpeza, material escolar, pode de repente contribuir com agasalhos, enfim, fazer o bem sem ver a quem. Chama lá o pessoal no Instagram, é @amaitajaí, já entra no direct, diz que você assistiu o podcast Dá Uma Segurada e que você quer contribuir com eles, ok? E lembrando, se você ainda não nos segue, esse é o momento, segue a gente aqui, já ativa o sininho para receber notificação. Toda semana tem vídeo novo. Esse é o podcast que vai completar 3 anos, que descomplica o segurança e deixa o transporte muito mais seguro. A gente encerrou o primeiro bloco e quem não assistiu, lembra que todos os nossos programas ficam gravados. E aí a gente vai para uma pergunta que é o que muda na forma de emitir e controlar documentos fiscais na transportadora. A gente estava batendo esse papo da dificuldade de entender, né? Você ainda citou que parece um manicômio, uma loucura, um negócio absurdo. E como que todo mundo vai se entender no meio disso? E como é que vai, se muda alguma coisa? Como é que controla? Como é que vai ser? Eu acho que essa talvez seja a situação menos complicada de toda a questão da reforma, porque hoje nós vivemos um amadurecimento das soluções de transporte, onde que isso já vem em regras de transição, elas já estão sendo apresentadas para o mercado e os layouts já estão sendo adaptados, né, para nova tributação. E até porque o seguinte, né, o que acabou não sendo comentado, nós temos aí um período de 8 anos de transição, né? Então, nós começamos 2026 uma modelagem de teste e no decorrer dos próximos anos, ele tem uma migração, ele tem um aumento de carga, né? Ele vai começar com uma alíquota teste em 2026, então vai ter seu ajuste, aí vai ter uma dança das cadeiras para ir se ajustando. O caminhão com as melancias Exatamente, vai acontecer. E aí, assim, essa parte sistêmica, eu tenho certeza que os fornecedores vão se adaptar muito fácil, né? Nós já estamos amadurecimento aí da tecnologia muito, muito favorável. Quais são os profissionais, até para a gente poder seguir aqui no nosso roteiro, quais são os profissionais que uma transportadora não pode? Não, eu não preciso de um contador, eu não preciso ter um advogado especialista em direito tributário. Hoje em dia é possível uma transportadora sobreviver? Tem vários que sobrevivem e nunca tiveram, né, esses profissionais. Eu entendo o seguinte, assim, existe profissionais de grande qualidade no setor, tanto profissionais da área contábil, advogados, né, estão vivenciando as dores do transporte. Então, assim, eu sempre digo, né, nós temos aí as nossas entidades, nossos sindicatos, federações, sempre tem um público qualificado se aproximando dessas entidades para que prestem serviço ao setor. Mas sim, eu acho que nós temos como qualquer mercado, existem profissionais e profissionais, assim, tem transportadores, tem advogados, tem contadores, bom ou menos qualificado, mas sim, eu acho que mais do que nunca, tá, o transportador tem que estar bem assessorado. E aí esse bem assessorado, não necessariamente que esses profissionais sejam internos, né? Mas sim, ter uma prestação de serviço que atendam as demandas, né? Até porque, assim, hoje nós vivemos uma competitividade muito grande no setor de transporte, né? E uma das questões que eu venho
comentando desde o início, né, que eu comecei a me dedicar 100% à advocacia, é a gente trabalhar a estratégia tributária, né? Independente do serviço que você faça, do produto que você venda, saber que existe uma estratégia tributária, né? Esse insight veio de uma conversa com um amigo e ele disse assim, a nossa empresa é uma empresa tributária, por acaso vende esse produto. Eu falei, cara, mas fala, não, a gente faz todo um estudo da tributação antes de fabricar o produto, antes de importar o produto, antes de vender o produto. E é isso que às vezes a gente precisa, né? E é o que eu levo, na verdade, para os transportadores. A consciência de se ter uma estratégia tributária dentro da empresa. Por que que se paga isso? Por que que isso aqui não gera crédito? Como que eu posso fazer? Como é que eu entendo, né? E aí existe, né? Existe muitos profissionais que dão dica na internet, tem muitos profissionais que têm grupos de WhatsApp específico para isso, tem muitos profissionais que fecham mentorias para empresas de transporte para qualificação, né, desses transportadores, o que eu acho que assim é só o conhecimento que vai mudar o transporte. A qualificação, o sucesso do transporte passa pela qualificação dos seus quadros. Você usou a palavra estratégia tributária, mas eu acredito muito nisso, né? Todos os empresários precisam ter estratégias, não somente na área tributária, mas em todas as áreas do seu negócio, né? Até para poder dar conta de tudo isso, né? Sim. Porque senão se torna inviável. Sim. E é isso mesmo, né? Quer dizer, o transporte ele é quase que cíclico, né? Ele se repete diariamente várias vezes. A cada carga você tem um procedimento. Então, se você faz um procedimento errado, ele se repete errado em todas Sim. as vezes. E aí eu não estou falando de tributo, eu estou falando de seguro. Uhum. Deixei de averbei errado, né? Falta de controle, falta de cuidado, vai afetar. Né? Você sabe que esse foi um dos pontos que, inclusive, eu comentei na reunião da FETransesc. Você estava na reunião da FETransesc? Uhum. Foi um dos pontos que eu comentei sobre isso, né? Sobre a importância da aplicação do treinamento, a gente fala, e aí eu estou falando da minha área, né, de seguro de carga, mas essa importância da equipe entender de fato como que as coisas funcionam, para que elas não cometam erros que são erros humanos, mas erros totalmente ajustáveis. Sim, Hoje, quando a sim. gente fala em averbação, não pagou o sinistro que não averbou, está no top 3. Os principais motivos de recusa de pagamento. Não averbou. Cara, não averbou. Não averbou. E existe uma resolução do Conselho Nacional de Seguro Privado que diz exatamente isso. Você precisa averbar antes do começo da viagem, seguindo rigorosa sequência numérica. E eu falo sobre isso. E eu sempre falo, eu falo nos meus treinamentos, eu tô vendendo o seguro e eu falo para ele, funciona assim. Sim. Então, assim, é de você saber, de você entender para que lado que você vai. Eu acho fundamental hoje qualquer empresário do transporte saber como que ele vai e com quais profissionais ele vai. Por isso do especialista, né, do nichado, né? Exatamente. Exatamente. Essencial. O que a transportadora deve fazer durante o período de transição entre os sistemas? Bom, bastante coisa. Mas assim, o transporte, se a gente olhar o transportador, o transporte ele tem uma grande maioria que evoluiu de caminhoneiro para um pequeno transportador e se tornou um grande transportador, o que é fantástico. Né? É uma tendência natural, demonstra o empreendedorismo do brasileiro, do transportador, e isso acontece com frequência. Só que, ao mesmo tempo que esse crescimento ele vem numa determinada velocidade, nem sempre ele está 100% adequado à operação, às preocupações do dia a dia de uma transportadora. Então, assim, né, nós confiamos muito a nossa
tributação, a forma de tributação ao profissional da área contábil, que por vezes pode indicar uma tributação que não seja mais adequada. Pode ser a mais fácil, pode ser a mais simples. E, de novo, vem a questão de cálculo, a questão de preocupar. Por que eu falei, né, eu fiz essa questão da origem do transportador? Porque, por muitas vezes, a gente fez errado alguma coisa e continua fazendo errado. Vamos lá, eu paguei o borracheiro com recibo. Não pode. Tem que ser nota fiscal. Ah, eu paguei, estou pagando o motorista por fora. Não pode, não é legal. Eu estou fazendo, sabe, os pequenos pecados precisam ser corrigidos para esse próximo momento. Todos vão estar iguais e numa mesma condição. Ou seja, se eu for desorganizado, eu vou estar numa uma condição menos competitiva de quem está organizado. Então, e essa competitividade significa faturamento, resultado da operação. Uhum. Então, assim, tem um período aí de adaptação, eu vejo aí, de novo, gestão, adaptação, e aí planejar. E o planejar ainda vamos, uma caixinha de surpresa, porque ainda dependemos de mais regulamentação, ainda dependemos de informação, e eu vou dar um exemplo, por que eu digo isso, né? Hoje, as empresas que estão, né, que apuram PIS e COFINS na modalidade não cumulativa, elas tomam crédito do TAC, né, do transportador autônomo de carga, e das pessoas jurídicas, o Simples, a um percentual de 75% de crédito. Então, assim, sabe-se que vai ter crédito, não se sabe o percentual. Então, o percentual vai ser uma fixação futura. Então, ainda hoje nós não conseguimos prever esse planejamento tributário, né? E por mais que eu tenha comentado aqui de PIS e COFINS, voltamos à questão do ICMS. Hoje é muito prático para o transportador a opção do crédito presumido, né? Eu tenho lá uma guia de ICMS de 100 mil para pagar, tenho 20% de crédito, pago 80, independente de ter ou não ter crédito. Voltamos à situação da gestão, da educação, do conhecimento de gestão. Por quê? Porque agora eu não vou mais abastecer e vou receber um cupom fiscal. Eu preciso, novamente, uma nota fiscal para que eu tenha o direito ao crédito para abater os impostos. Então, assim, muita educação, muito planejamento, Mudar a profissionalização. cultura também, né? Sim, sim, sem dúvida alguma. Cultura, profissionalização. Não, não vai ter muito espaço para poucos profissionais. Você comentou, né, sobre ir tocando e não ter a cultura de fazer da maneira certa, pagar o motorista de qualquer jeito, como é que você comentou? Pagou com recibo o Recibo simples. combustível, né? Acha que existe uma falta de fiscalização que contribui para esse jeitinho brasileiro? Olha, eu vou dizer que as fiscalizações estaduais, elas são muito boas. São De eficazes. Santa Catarina, o sentimento que eu tenho em relação a Santa Catarina é o melhor estado em termos de fiscalização. A inteligência fiscal é muito grande. A verdade é que hoje o que falta ainda é muito recurso humano para a fiscalização, porque nós estamos 100% digitalizados, né? A emissão de conhecimento eletrônico já existe há muitos anos. Então, você sonegar, né? Você deixar de pegar nota, pagar sem documento fiscal, hoje a tecnologia que tem seria dar um enter. Isso eu sempre digo. Se der um enter, nós dois vamos pagar imposto de renda a mais, porque alguma coisa a gente fez errado, mesmo que a gente tenha feito tudo certo. Então, assim, essa questão da fiscalização, ela tende a ser mais fácil, cada vez mais fácil. É cada vez mais sistêmico, mas cada auto de infração gera um direito à defesa.
Por mais que nós já tenhamos inteligência artificial julgando o processo fiscal, ele ainda tende a um processo administrativo para É discutir, passível de defesa. defender e julgar favorável são coisas diferentes, Tá, tá? Mas defesa, o direito à defesa nós temos. tem, perfeito. A gente vai agora para a parte mais avançada, né? Nós estamos aprofundando mais o nosso tema. Com isso vem a pergunta: o fim dos incentivos fiscais estaduais pode reduzir a competitividade de algumas empresas? Se Sim ou for- não? se- Justifique sua resposta. Eu assisti um vídeo sobre isso, e aí o menino ele tava questionando a mãe dele, então ele tirou tipo 9,5. O professor descontou meio ponto dele. E daí ele disse: mãe, olha só essa pergunta. A pergunta é isso? Eu respondi que não. Ele não pediu para justificar. Então agora eu tô sendo específica, né? Sim ou não, justifique sua resposta. Então, esse é um dos objetivos também da reforma tributária, que é equalizar os benefícios fiscais, para que não se tenham mais benefícios fiscais. Então, aquilo que eu comentei, que hoje nós temos uma tributação na origem, nós passamos a ter uma tributação no destino, isso quer dizer o quê? Independente de onde que a empresa esteja, se ela está aqui em Santa Catarina com benefício de porte, se ela está em Vitória, em Espírito Santo, também por benefício de importação, ou se ela está ali no sul de Minas Gerais, essas empresas tendem a perder esse benefício fiscal, elas vão ter um período de adaptação, e sim, eu acredito que elas vão perder essa parte da competitividade, e eu vou te dizer que esse custo vai ser repassado à sociedade, vai ser passado aos preços, mas eu vejo um outro lado, né? Porque assim, nós estamos novamente, né, falando de transporte, e hoje o transporte, ele é um elo dessas cadeias, é o elo desses benefícios fiscais, no sentido de que a importação vem por Itajaí, ou de repente sai de São Paulo, vai até o sul de Minas, troca a nota, volta. Esse esse planejamento tributário, ele por muitas vezes vai deixar de existir, né? Por qual razão, eventualmente, a empresa vai manter um depósito no sul de Minas Gerais e não em São Paulo? Por que que ela vai pagar esse frete para ir lá? Então, assim, vai ter um impacto no setor do transporte, sim, né? Então, mas vamos deixar as coisas andarem, porque a gente já viu em episódios anteriores que há uma tendência de se não cumprir aquilo que é combinado, né? Fala-se que o benefício fiscal vai terminar em 2033, mas, contudo, entretanto, todavia, podem prorrogar. Existe uma chance de... É. Entendi. Como que a reforma pode impactar contratos de fretes já assinados, contratos já em andamento? Então, esse é um detalhe que a gente sempre tem levado aos nossos clientes, especialmente, né, aqueles que têm contratos de médio e longo prazo, quando nós temos aí contrato de 5 anos assinados e relações comerciais por vezes de mais tempo, porque sim, né, eu sempre tenho dito que tenham uma cláusula no seu contrato de reequilíbrio financeiro, né? Por quê? Porque a tributação vai mudar, a tributação vai ter um impacto, né? Hoje nós falamos de ICMS, cálculo por dentro, ou seja, se eu faturo uma nota fiscal de R$ 100.000 uma mercadoria, lá tem 12% de ICMS, né? Então, a pessoa que vende vai receber 88. Lá na frente, com a alteração da reforma, vai ser 100 mil ou 88 mais o imposto, né? Essa é a lógica principal da mudança. Então, nós passaremos a ter um tributo por fora, né, do cálculo e não mais por dentro. Então, nós temos aí uma conta de matemática de exclui proporcionalmente o ICMS, inclui proporcionalmente o IVA. Então, aí volta aquilo que eu já comentei, da questão de qualificação, de ensino, de estar preparado, né, de estar assessorado por bons profissionais, porque não vai ser uma tarefa tão fácil assim, tá? Não vai ser
esses ajustes eles vão ter que ocorrer Gradativamente. e anualmente. Cada ano ele vai ter um percentual de elevação, um percentual de ajuste migrando no decorrer de 8 anos. Não vai ser anoiteceu, amanheceu, está todo mundo em ordem, na mesma página e cumprindo o que deve ser, o que está sendo cobrado, né? Não tem como isso não acontecer. tem como. Quando você fala em reequilíbrio financeiro, você comentou nos contratos ter cláusulas de reequilíbrio financeiro, você está comentando, por exemplo, cláusulas de revisão de alguma mudança, cito aqui tributações. Então, vamos lá. Alguns anos atrás, a gente tinha política de paridade com o diesel. Eu acho que esse é o melhor exemplo que torna ele mais próximo do dia a dia do transportador. Então, quando nós tínhamos lá a paridade de preço com o mercado internacional, nós tínhamos, muitas empresas negociaram gatilhos, né, que nada mais são do que reequilíbrio financeiro do contrato. Né? Então, se o diesel aumentou 5 a 10%, reajusta X% disso. Então, são cláusulas, são ajustes, são negociações para que as partes não saiam prejudicadas. Né? Eu acho que é isso que se espera numa relação comercial. No contrato de seguro de carga, em especial, existem cláusulas de revisão de sinistralidade. Então, de acordo com o percentual de sinistralidade daquela conta, vai ajustando a taxa, né? É diretamente proporcional. Sim. Você vai crescendo o teu sinistro, você vai crescendo a tua taxa. Até que se chegar em algum momento esgoelar, encerra o contrato. É basicamente isso. Mas a gente só não consegue brigar com quem recebe o dinheiro, né? Que é o Estado. A gente vai continuar pagando, né? Não perder igual. Olha só, há riscos jurídicos ou oportunidades de judicialização nesse período de transição? Então, em algum momento da nossa conversa, eu comentei sobre créditos, por exemplo, o crédito CMS. Né? Então, falava-se em crédito amplo, aí era só insumo, daí dividir em material intermediário e nós temos uso e consumo. Esse amadurecimento de conceitos de insumo é recente. Então, assim, particularmente eu entendo que sim, há possibilidades de revisões tributárias agora, nesse período. Eu entendo que há possibilidades de discussões desses créditos de hoje em dia, e aí volto, né? Não sei como vai ser lá na frente. Você vai ter um direito. Então nós falamos do vigente, né? Espera-se que lá no futuro, com a reforma tributária implantada, reduza o montante de discussões judiciais. Essa é uma das finalidades. Só que nesse período de transição, estudiosos já mostraram, identificaram que há possibilidade, sim, ainda de se discutir. Né? Todos os transportadores aí, todos os contribuintes, né, tomaram ciência do julgamento que eles chamam da tese do século, tema no STF é o tema 69, que é a exclusão do PIS e COFINS da base de cálculo CMS. Então, esse julgamento, poxa, tem um branco aqui agora. A gente estava falando sobre riscos jurídicos ou oportunidade de judicialização no período de transição. Obrigado. Aí você comentou que... Então, assim, obrigado. É coisa da idade, né? Não Covid. O Covid, por favor. Eu aprendi essa, achei sensacional. O Covid. Não. Mas tu sabe que às vezes eu tô num tema, num assunto, e eu tô conversando, e aí eu não sei se vem ou um pensamento intrusivo, ou foge o raciocínio, e aí eu tenho que... Fugiu. Mas por que eu comentei do tema 69, né? Porque assim, então se entendeu que o ICMS é receita do Estado, e tá certo. Só que então as novas tributações vão incidir sobre ICMS. Então eu vou pagar TBS e IBS sobre uma parcela do ICMS. Então assim, né, a sua pergunta era no sentido, existe uma judicialização nesse intervalo de tempo? Eu entendo que sim,
que há possibilidade de discussão. Se vai ganhar, já São são outros outros 500. 500. Sim. Então, doutrinariamente falando, existe questionamentos. Se vai dar certo, Se na prática esse negócio vai desenrolar, eu não sempre digo sabemos. que a teoria na prática é bem diferente. Na Sim. prática, a teoria é bem diferente. Como que as transportadoras, eu acho que essa é uma das perguntas que está todo mundo esperando, né? Como que as transportadoras podem se preparar para essa nova realidade tributária sem serem pegas de surpresa? Rezando. Ele falou aqui no intervalo, gente, vamos rezar todo mundo. Além disso, É, qualificação. 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 Nós somos um setor muito carente de qualificação. Ah, o SESC-Senat está aí para auxiliar, o ITL está aí para auxiliar, mas nós precisamos fazer o nosso dever de casa como pessoas, como empresários, no sentido de que não é, de agendar, né? De guardar um espaçozinho na agenda entre a correria, a loucura do dia a dia, e sentar e conversar, né? Seja participar de curso, seja estudar, seja escutar um podcast como o seu, que sempre agrega. Ah, eu acho que ele precisa sim se qualificar. É gestão, é conhecimento. Isso faz a diferença entre o sucesso e o fracasso de qualquer negócio, né? Nosso setor de transporte é um setor de margens estreitas e eu conheço empresários que ganham dinheiro, tá? Por quê? Porque realmente fazem o dever de casa, tá? Eu acho que essa é a grande sacada para qualquer negócio. Serem bons estrategistas também, né? Sim, Trabalhar sim, de sim. maneira planejada. Olhando o futuro, né? Sim. Não, nós nos perdemos no dia a dia, né? Nos problemas diários recorrentes e esquecemos de olhar para frente. É porque eu acho que o setor de transportes, uma das coisas que eu percebo, que o operacional acaba tomando Sim, assim, sim, sim, consome demais. sim, sim. Então é difícil o cara parar e fazer um planejamento, e conseguir conversar com profissionais especialistas, direcionar isso de uma outra maneira, porque às vezes eu acho que ele acaba ficando literalmente atolado no meio de tanta demanda, de tanta coisa, e não consegue ir para essa. Mas ele fica, ele fica. E é isso, né? Às vezes é. E aí, de novo, vem muito da questão de cultura. Tem uma empresa que eu conheço, um empresário meu amigo, e ele disse: hoje eu estou muito mais na parte estratégica. Então, ele contratou pessoas Nossa, especialistas, né, que se dedicam, e ele tem aquele visão mais estratégica, zoom sim. alto, de olha por cima para ver oportunidades de Um jogo de melhorar. xadrez mesmo, né? Sim, Vou ver de cima para a gente ver para onde nós vamos nos perfeito, movimentar. perfeito. É sobre isso. É sobre isso. Falando em visão de futuro, né, em estratégia, hoje você dá alguma assessoria, você presta consultoria, o cliente que entrar em contato contigo consegue entrar? Como é que está fazendo hoje? Não, nós não somos profissional do mercado, né? A gente atende empresas praticamente aí no Brasil inteiro, né? Até porque, de novo, né? A gente brincou há pouco da Covid, mas a Covid te permitiu criar uma cultura Sim. de reuniões online. Então, hoje nós temos clientes do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, e você atende sem problema nenhum empresas do Brasil inteiro. Só muda de endereço. Normalmente a dor é a mesma. Só muda o CNPJ. Sim, Mudou o então CNPJ, mas a dor é basicamente a mesma. é porque assim, de novo, né? A gente tem uma cultura, né? Não, a gente não praticamente aí trabalha muito pouco com teses tributárias, né? Aquela coisa que todo mundo te vende e na expectativa que isso gerará um grande negócio. Mas não, né? Nós estamos observando aí nos últimos anos uma tendência do Estado sempre ser o vencedor das demandas, especialmente pela repercussão econômica das ações. Então, nosso trabalho ele é muito mais administrativo, mais consultivo, né? Até porque, assim,
de novo, né, a gente olha o transporte muito circular, né? Então, há pouco a gente falou que as coisas se repetem. Então, nós temos compra, nós temos faturamento, ah, nós temos essa gestão propriamente, e nós temos a desmobilização. Então, para cada etapa desse ciclo, se tem um trabalho, né? Normalmente, todos eles são planejar. Planejamento tributário é uma palavra recorrente, mas especialmente planejar como compra, onde compra, as alíquotas que hoje são vigentes, né? Então, se eu comprar às vezes, direto importador, eu vou pagar 4% de ICMS. Se eu comprar interestadual, vai ser 12%. Internamente, antes, aqui em Santa Catarina, era 17%. Então, da onde que você vai comprar? Então, nós estamos falando de um gap aí, de uma diferença de 11% de um produto que eu posso ter como crédito, né? Então, de novo, voltamos à palavra estratégia. Para Uhum. cada etapa, para cada Tomada de decisão, estratégia, sempre. já dizia o Capitão Nascimento, estratégia. Olha só, eu queria que você fizesse aqui um nosso fechamento. A gente está chegando no finalmente aqui. Eu queria que você fizesse recomendações práticas de curto, de médio, de longo prazo para os transportadores. Bom, talvez eu me torne novamente chato e repetitivo, mas eu vou bater na tecla. Nesse curto espaço de tempo, né, entender, sim, a questão de tributação, porque é muito comum hoje você perguntar para o transportador: ah, mas você é tributado como? Ah, pelo presumido, pelo lucro presumido. E no ICMS? É pelo lucro presumido. Sim, são conceitos diferentes. Apesar de que a metodologia de cálculo são similares, né, são nomes diferentes. Então, hoje, por muitas vezes, o transportador ele se perde em conceitos. Então, vamos lá, vamos aprender, vamos sentar. Existem inúmeras formas de aprender. O podcast é uma forma delas. Médio prazo, começar a botar isso em prática, né? Botar esse conhecimento em prática. E, de novo, eu não consigo. Contrate profissionais. Existe, o mercado está cheio de profissional bom. Longo prazo. Tu não fez o curto, não fez o médio? Não sei se tem um longo prazo para o que vem. Talvez, talvez não exista um longo prazo para isso. Há muita mudança, né? Há muito impacto. E, sinceramente, nós precisamos um setor sadio. Nós precisamos um setor que dê dinheiro para o empresário, né? Esse é um trabalho que eu tenho comigo, que é muito mais um propósito, né? Se de repente alguma coisa foi conquistada na vida, foi em razão do transporte, né? Então, uma das formas de retribuir, né, de propósito, realmente de negócio, é olhar o transporte com um carinho mais, com a dedicação que ele realmente precisa. Eu trabalho dessa forma. Curto prazo, orientação, educação, né? Gestão, Entender. qualificação, profissionalização. Perfeito. Médio, implantação. Botar tudo isso E em ir para a prática. prática, fazer o negócio Exatamente. acontecer. E longo prazo é aquela história, tá na prática, volta, vamos revisar, vamos chamar pessoas Sim. especialistas, vamos organizar. A história do navio, né? Saber onde eu quero chegar, às vezes dá uma balançada, Dá vem um de ajuste de novo. rota, Uhum. veio uma tempestade aqui. Normalmente sempre tem uma Eu tempestade. ia dizer que, inclusive, no nosso setor tem sempre. Olha, eu tô fechando 10 anos em maio Sim. só com transportador. Então, assim, E na parte mais dolorida, né? eu ia te falar, olha, o que eu venho aprendendo é uma lambança atrás da outra. Então, são 10 anos de uma lapada atrás da outra. Então, assim, trazer de volta, organizar. E se o pessoal que está nos assistindo quiser entrar em contato contigo, rede social, telefone, e-mail, como é que faz? Rede social, o Instagram, alex.breyer. Se escreve Breyer. De repente podemos deixar um e-mail aqui depois na Fala descrição pra do gente que vídeo. a gente já vai colocar o e-mail aqui. alex.breyer@hotmail.com. Perfeito. Me acha lá. Tá aparecendo na tela já. Opa, excelente.
E rede social, Instagram. Alex, chama o Alex e contrata uma pessoa especialista para poder te dar esse norte e te ajudar a levar esses caminhões para o rumo certo. Eu ia Perfeito, falar navio, mas nós estamos falando de transporte rodoviário de carga, não dá para gente falar de navio. com certeza. Vou puxar minha orelha. Alex, muitíssimo obrigada. Assim, ó, de vez em quando a gente tem que cuidar para não perder o que vai a próxima pergunta, porque não é a minha área, então eu preciso absorver o máximo que eu posso desse tema. Queria te agradecer pelo tempo, por estar aqui disposto a explicar para a gente, conversar com as pessoas. Fica o convite para você voltar mais vezes. Tem vários temas, várias pautas que a gente pode falar. E só tenho agradecimentos. Obrigada, viu? Muito Eu obrigada. que agradeço o convite, eu tenho, para mim, uma satisfação e estar aqui, né? Eu comecei a seguir meio sem querer, quando eu vi, eu admiro essas iniciativas, a forma pela qual você conduz o teu trabalho, a tua apresentação nas redes, eu acho que isso faz parte. E, e sim, nós temos muita coisa para melhorar nesse nosso setor, trabalhar para um setor forte, porque todos ganham, né? Nós como fornecedores, nós como esse sangue, e estou à disposição. Volto aqui quando receber o convite Tá novamente. convidado. Agora, encerrando aqui, a gente já vai marcar o próximo. Alex, brigadão. Eu que agradeço. Pessoas, era isso. Reforma tributária e os impactos diretos para o transportador rodoviário de cargas. Se você gostou, já deixa o teu like aqui e compartilha para que mais empresários conheçam e entendam sobre o assunto. Essa é uma das medidas de curto prazo, indicação do nosso especialista Alex Breyer. Era isso. Espero que você tenha gostado do podcast de hoje. Fica bem, fica com Deus. Um grande beijo e até mais.